Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de Sicário, o Dia do Soldado, a sequência de um dos melhores filmes dos últimos anos. É tão bom quanto o primeiro? Depois da vinheta. Este filme se passa depois dos eventos do primeiro filme e ele acompanha os personagens do Josh Brolin e do Benicio Del Toro. Aqui eles vão tentar sequestrar a filha de um dos chefões do cartel para criar uma guerra entre os cartéis mexicanos. Eu já começo dizendo que eu gostei do filme, mas não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro filme é dirigido pelo Denis Villeneuve, tem a fotografia de Roger Deakins e a trilha sonora do Jóhann Johansson, que acabou falecendo esse ano. Ou seja, é um dos melhores diretores da atualidade, é o melhor diretor de fotografia em atividade e ainda conta com um grande compositor que era o Jóhann Johansson. E nesses três quesitos o filme continua muito bom, mas sem a mesma qualidade do primeiro. Ele respeita demais o anterior, a trilha sonora chega até a incomodar em alguns momentos, porque é praticamente uma cópia do primeiro filme. A direção e a fotografia têm os seus acertos, principalmente usando aqueles grandes planos gerais, aquelas câmeras aéreas, que fazia muito no primeiro, com o objetivo de situar o espectador aonde está se passando tudo aquilo. O primeiro tinha uma função essencial para mostrar toda aquela grandiosidade que era o Juarez e a dificuldade que ia ser entrar ali dentro. Nesse ele faz isso mais para mostrar o calor e aquela terra árida que dá uma sensação de desconforto para os personagens. E nisso a fotografia vai muito bem, tanto nas cenas que acontecem de dia quanto nas que acontecem à noite. Eu acho que o que falta aqui um pouco, tanto da direção quanto da direção de fotografia, são alguns planos longos. No primeiro tem uma cena na fronteira que a câmera entra dentro do carro e aí sai dele e aí de repente abre para mostrar toda a geografia em cena, e aí tem toda aquela tensão. Nesse segundo filme eu senti um pouco de falta disso. Ele até tenta fazer isso, mas ele não consegue manter esses planos longos da mesma forma, e aí acaba tendo um pouco mais de corte do que precisava nessas cenas. Ainda assim tem ótimas cenas de ação no filme, muito bem dirigidas. A direção ainda consegue criar uma tensão não tão boa quanto a do primeiro filme, o ritmo também tem alguns problemas que não tinham no primeiro filme, mas no geral é uma direção bem competente, do italiano Stefano Sollima. Já o roteiro tem grandes acertos e grandes erros. O roteiro que é do mesmo roteirista do primeiro filme, que é o Taylor Sheridan, que também roteirizou Terra Selvagem e também roteirizou A Qualquer Custo. Ele é um bom roteirista, mas com exceção do A Qualquer Custo, que pra mim é um filme impecável, nos outros dois ele consegue criar um problema muito bem, mas na hora de resolver ele acaba pecando. Isso acontece no primeiro Sicário, que tem todo um lance que você não sabe direito o porquê da motivação do Benicio Del Toro, e aí quando chega no final você fala, tudo que ele fez era por isso? Então é um pouco decepcionante no primeiro filme, ainda que o primeiro filme seja muito melhor do que esse. E no Terra Selvagem também acontece isso, na cena que parece que ele não sabe como resolver a investigação, e ele acaba mostrando a cena, jogando pro público, falando, então, foi isso que aconteceu, sem conseguir que os próprios protagonistas descobrissem junto com a gente. Mas aqui ainda é mais problemático. O terceiro ato é disparado a pior parte do filme. A construção do problema é muito bom, o filme ele evolui muito bem. No final do segundo ato tem uma barriga ali, eu acho que ele se estende um pouco mais do que precisava. E no terceiro é onde ele peca de verdade. Ele falha na falta de ousadia, principalmente, quando ele foca muito mais em uma possível sequência do que nesse filme em si. Além disso, tem um sentimentalismo que eu vou falar um pouco mais pra frente, principalmente com o personagem do Benicio Del Toro, que me incomodou um pouco e acho que isso atrapalha demais o filme. Outro problema é uma subtrama que envolve um garoto tentando entrar no cartel, meio que influenciado pelo primo, e ela não se conecta muito bem com a história, ela acaba se conectando só com uma coincidência de roteiro que vai gerar o problema final, e é bem incômodo. Quando tem essa coincidência no começo do filme, eu já falei, isso vai ser um problema lá na frente. E acaba sendo um grande problema, talvez o maior problema do filme. Mas por outro lado, uma coisa que o Taylor Sheridan é impecável é em construir personagens que não são nem muito bons, nem muito maus, mas eles estão encaixados ou numa região ou num sistema que o meio influencia muito eles. Ele faz isso muito bem em todos os filmes dele, tanto no primeiro Sicário, quanto no Terra Selvagem e principalmente no A Qualquer Custo. Não tem um vilão na história, o vilão é o sistema. E além disso eu gosto muito da imprevisibilidade do roteiro. Uma cena vai gerando a outra, então com isso você nunca sabe o que vai acontecer lá na frente. Já os personagens, o Josh Brolin continua perfeito como esse cara que já tá acostumado com tudo aquilo, que já tá dentro do sistema há tanto tempo que não tem mais como ele mudar. O Benicio Del Toro, ele continua
totalmente imprevisível e totalmente implacável, o que me lembra muito o Shigure, interpretado pelo Javier Bardem no Onde os Fracos Não Têm Vez. Mas apesar de tudo isso, ele acaba sendo mais prejudicado pelo roteiro quando tentam colocar um sentimentalismo e uma relação dele com uma menina que eu acho que não funciona muito bem com esse personagem. O personagem não é isso, eles acabam até tentando criar uma espécie de herói, e eu acho que isso funciona muito mal. O primeiro Sicário, ele funcionava muito bem porque você tinha uma ideia de que não tem salvação. O mundo tá assim, isso vai acontecer e não tem como ninguém mudar isso. E a partir do momento que eles colocam o sentimentalismo e colocam um pouco de heroísmo no filme, isso é uma quebra muito grande com o que já tinha sido estabelecido antes. Outra que tá muito bem é a menina, a Isabella Moner, que ela segura tão bem o filme que você vê que a direção em muitos momentos mais íntimos ou que de medo, de tristeza, onde ela mostra o sentimento dela, a direção coloca a câmera na cara dela para explorar a qualidade da atriz. Apesar de muito jovem, ela foi bem dirigida e ela tá muito bem nesse filme. E o filme ainda tem a Catherine Keener e o Matthew Modine, que são dois atores que eu gosto. Eles estão funcionais, mas nada demais. Em resumo, eu gostei do segundo filme, mas ele fica abaixo do primeiro, principalmente em direção, fotografia, trilha sonora, montagem e até o roteiro do Taylor Sheridan é inferior ao do primeiro filme. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 7 pro filme, mas ainda assim é um filme que vale muito a pena ser visto. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal ainda se você não é inscrito, comenta aí embaixo o que você achou, se você já viu o filme, se você gostou da crítica, se você gostou do filme. É isso e corta.